Bom dia, começa agora o nosso programa Tudo Posso. E que bom ter você aqui todos os dias. Não esquece de mandar o seu e-mail para o tudoposso@redefamilia.com.br com a sua sugestão, com o seu comentário, com aquela receitinha que você quer ver aqui. Enfim, porque afinal de contas a gente faz o programa especialmente para você. E por falar nisso, também tem assunto sério aqui. Hoje você vai entender um pouquinho mais e o que pensam os jovens sobre maioridade penal. O nosso querido Rafael Molina, nosso repórter, conheceu um espaço diferente, o Espaço do Perfume. Lá você vai conhecer a história do perfume desde antes de Cristo. E na nossa culinária, gente, todo mundo sabe que eu adoro doce. Agora pensa um mini vasinho com recheio de paçoca. Você gosta de paçoca? Agora pensa num brigadeiro de paçoca, coberto com paçoca e chocolate em volta. Não vai poder perder essa dica e essa receita, que além de tudo vai enfeitar a sua mesa e adoçar a sua vida. Mas agora a gente também vai falar para você sobre viagens. Você gosta de viajar? Você costuma fazer viagens interestaduais de ônibus? Pois bem, entraram em vigor as novas regras sobre a venda de bilhetes de passagem por empresas de transporte terrestre interestadual ou internacional de passageiros. E segundo a resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, foi publicado no Diário Oficial da União. Para saber mais sobre essas novas regras, a gente recebe aqui o doutor Anis Kifuri, que vai esclarecer tudo, porque afinal de contas, bom dia, doutor. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu, senhor. Afinal de contas, vai estar todo mundo viajando, né? Normalmente, as pessoas se locomovem muito e estamos num período diferenciado agora no país inteiro, que muita gente vai viajar ainda mais. O que mudou? Bom, mudou bastante coisa. Você falou um tema importante. Primeiro eu queria cumprimentar o nosso telespectador, o seu telespectador, e te parabenizar por tratar de um tema muito importante, que é a orientação de direito ao consumidor. Muitas vezes as pessoas têm direito e não sabem que têm. A grande maioria e não sabe como reclamar. Sim. E cidadania se faz a partir do momento em que a gente sabe o que a gente pode fazer ou não. E a gente só pode requerer quando a gente tem o conhecimento. Quando a gente sabe. E o grande problema que nós temos é que falta informação. Então, portanto, você e toda a sua equipe do programa cumpre um papel de cidadania, mostrando para a população esse direito. O que mudou? Nós temos na compra de bilhete uma prestação de serviço. Sim. Então, como prestação de serviço, regra geral, sempre vai valer o Código de Defesa do Consumidor. Mas, além das regras do Código de Defesa do Consumidor, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ANTT que você comentou, sim, ela editou uma resolução estabelecendo mecanismos, como que isso funciona. Então, agora, o novo bilhete que vai sair, esse bilhete de passagem, ele vai ser eletrônico, então vai ter o nome da pessoa. Hoje, o bilhete ele é físico. Se você perde o bilhete, ele é o portador, você perdeu a passagem. Perdeu, o outro vai, embarca no meu lugar, tchau. Quem pegou o bilhete, apresenta o bilhete e consegue embarcar. Com esse novo modelo, como tem o seu nome, o seu CPF, se você perdeu o bilhete, você vai na agência de turismo sua, na transportadora, apresenta o seu documento e consegue remitir. E até porque é mais seguro, então. Sem dúvida porque nenhuma. Eles vão saber quem são os passageiros daquele veículo. Daquele veículo. E isso não quer dizer que se você comprou um bilhete, por exemplo, e não vai poder viajar e quer vender ele para terceiro, você perdeu. Você pode transferir para terceiro. Então você vai no lugar que você comprou, sim, e transfere para aquela pessoa que você está vendendo o bilhete. Você pode fazer? Pode fazer, mas normalmente. Que vai ser melhor, porque inclusive aquela pessoa também será identificada. Exatamente. Então, no caso de um acidente, seja lá o que for, todo mundo sabe quem eram os passageiros daquele ônibus. Espero que não seja por acidente, mas eu espero que seja. Mas por uma questão de segurança, você tem razão. Hoje, você tem razão, se você claro. pensar, muitas pessoas viajam, acontece um imprevisto. E tem aquela dificuldade. Quem estava no ônibus? Exatamente. Não é? E os familiares também, enfim, eu acho que é uma medida que com certeza também traz um benefício. Muito grande, muito grande, tem razão. E outro ponto interessante, Sula, é o seguinte, é que o prazo de validade desse bilhete é de 1 ano. Então, se a pessoa não puder usar, você pode comprar com antecedência, mas ele vale até 1 ano. Então, se você não embarcou hoje, perdeu o ônibus agora, você pode remarcar esse bilhete para até um ano depois. Que é justo também, né? Porque as companhias aéreas funcionam dessa forma. Você, além de ter que ter o seu nome, tudo bonitinho, você ainda tem que identificar uma pessoa que possa ser contratada. Quer dizer, faltava, acho que isso, no transporte rodoviário. Ter essa segurança, né? Como funciona. E um outro ponto importante é também o cancelamento da passagem, porque você pode desistir da compra. Sim. Então, se você compra o bilhete e não embarcou, você pode embarcar no prazo de 1 ano. Você compra o bilhete e quer vender para um amigo, para um terceiro, você vai na companhia e transfere. E se você comprou o bilhete, mas não quer embarcar, não vai viajar e quer o dinheiro de volta, você tem direito? Tem. Então, o que diz a resolução? A resolução diz assim:
Comprou o bilhete, quero cancelar, quero meu dinheiro de volta. Pode? Pode. Se você cancelar até 3 horas antes do embarque, você vai na companhia e eles têm que te devolver 95% do que você pagou. Eles descontam 5% a título de é justo, despesas. Porque outra pessoa também não vai ter tempo de comprar vender, o bilhete. que é o que você falou, é muito justo. Se for depois de 3 horas, entre 3 horas e o embarque, aí a empresa é obrigada a devolver o dinheiro, mas aí ela desconta 20%. Aí aumenta a penalidade. Correto. Também tem lógica. E se passou do prazo de embarque, aí ela não tem direito mais à restituição, mas ela tem direito a usar esse bilhete por 1 ano. E aí, nesse caso, ela poderia vender o bilhete para um terceiro, com deságio, sem e tal, mas reavendo o valor que ela pagou. A empresa não é obrigada a pagar para ela. E se ela pagar por cartão de crédito, a devolução desse dinheiro se dá através de um estorno dentro do próprio valor do cartão de crédito dela. Então, muitas vezes, as pessoas, por não saberem isso, acham que perderam o ônibus, perderam a passagem. Sim. Não perdem, ela continua valendo e pode ceder a qualquer momento para terceiro. Então, que é ótimo, porque acaba sendo muito mais seguro para todo mundo, com garantias, principalmente para o passageiro, porque antes, é o que o senhor falou, perdeu o bilhete, e agora? O que eu faço? Como é que eu provo? Né? E tendo isso já, que já saia num sistema, que tem o seu nome, que sabe que foi você que comprou, que aparece lá no cartão de crédito, você tem como comprovar a partir daí. E um outro ponto importante também é que, bom, estou lá no aeroporto, lá no terminal, né, de ônibus, que deu um problema. O que eu posso fazer? Nesse caso, uma das recomendações, tem dentro dos terminais, tem uma agência da ANTT. Sim. Tive qualquer problema, procure naquele momento um posto lá da ANTT para fazer a reclamação, porque isso vai ser a prova se você tiver algum dano. O que não impede a empresa transportadora de pagar indenização por dano moral, por dano material, tudo que ela causar de prejuízo ao consumidor, ela deve reparar. Sim. Então, o importante, Sula, é que nesse momento, o consumidor, lá naquele momento, no calor da emoção, que ele colete provas. Então, alguém é testemunha, pega o nome. A empresa atrasou o embarque, está dando problema. Ele pode fazer a reclamação, consignar que ele está tendo algum tipo de prejuízo. Tudo isso para se amanhã ele tiver algum problema, tiver que ir ao judiciário, tiver que fazer uma reclamação, ele possa ter fundamento para isso. É isso que a gente precisa saber também, porque a gente está falando sobre direitos e acaba implicando também em deveres, né? Então o usuário ele tem o direito de rever o bilhete de volta. Agora, no caso da companhia, eu posso como passageira cancelar, mas e se a companhia cancela aquela viagem? Então, como é que funciona? A companhia, se ela cancelar uma passagem, quando você compra com mais de 7 dias de antecedência, ela pode não estabelecer ainda o horário, porque ela tem a escala de ônibus e tudo mais. Mas a partir do momento em que ela estabeleceu o horário, estabeleceu aquilo, se a passagem for cancelada, ela tem que promover a sua realocação numa outra companhia para que você não tenha nenhum tipo de prejuízo. Sim. Então eu ia viajar pela empresa A, eles cancelaram, eles têm que me trazer automaticamente o direito de embarcar por uma companhia B. Eles têm que me embarcar e cumprir... transferir a passagem para o outro sem nenhum trajeto. outro. Se eles não fizerem isso, imagina, eu tenho uma reunião, eu tinha um casamento, eu tinha uma festa e perdi e comprovei que tive um dano irreparável, aí existe a figura do dano da indenização pelos danos morais. Então são 2 tipos de danos, os danos morais e os danos materiais. Dano moral é aquilo que causou, afetou a pessoa, ia para uma festa, ficou triste, era padrinha de casamento, madrinha, não pôde ir. Esse é um tipo de dano moral. E o dano material, eu tinha um negócio para fazer, eu ia prestar um serviço, eu ia ganhar um salário. Eu ia fazer ali, ia trabalhar numa festa, não consegui trabalhar, perdi o dinheiro. O prejuízo é material, financeiro. Aí eu posso pedir a indenização por esses 2 tipos de prejuízo. Tá, e que providências que então a gente tem que tomar nesses casos da companhia não cumprir com o combinado? Porque é o que você falou, a gente está lá e no primeiro momento vem o nervosismo, vem a preocupação, não sei o que, e resolve procurar 1, 2, 3 dias depois para ir, eu vou no Procon, eu vou... E aí passou de repente algum tipo de prazo. Né? Quais são os prazos que a gente tem e de que forma agir nesse primeiro momento? Bom, o primeiro momento é sempre formalizar tudo isso para comprovar o fato que está acontecendo. Então faça uma reclamação lá no posto da ANTT, se tiver testemunha, guarde os comprovantes de pagamento, o comprovante do bilhete, tudo aquilo que você possa eventualmente amanhã necessitar. Uma coisa que eu sempre falo, Sula, é importante que as pessoas consultem um advogado que seja da confiança delas. Sim. Por quê? A gente acha que direito ele é muito simples, só que a legislação processual ela tem muito detalhe. E muitas vezes isso acontece na prática. A pessoa tem muito direito, mas porque ela não exerce direito, porque ela comete uma falha, ou porque ela não é bem assessorada, porque ela não tem assessoria de um advogado, ela acaba deixando passar alguma coisa. E na justiça, quando o prazo passa, quando a pessoa já tinha que juntar um documento e não juntou, por exemplo, você entra com uma reclamação, vai pedir um dano moral. Estou dando um exemplo muito simples para o nosso telespectador entender.
e a pessoa deixa de juntar um documento naquele momento dizendo que ela teve prejuízo. Sim. O processo foi caminhando. Lá na frente ela acha, ninguém me falou nada, eu quero juntar. Não pode dá mais. Porque a lei diz que ela não pode juntar. E é injusto isso, e a pessoa não sabe. Por isso que eu falo, consulte sempre um advogado, mas antes, porque às vezes a pessoa deixa aumentar. Então, na hora, passo a passo como você pediu, junta todo tipo de prova que você pode ter, reclamação que você fez, comprovante de pagamento e tudo mais. Tenta sanar isso com a empresa não sanou. É necessário, consulta um advogado, seja da confiança da pessoa, levando tudo isso, para que ela possa depois pleitear a indenização de tudo. E até para que o próprio advogado tenha o material necessário para ser bem sucedido. Porque na hora, eu vou mover uma ação, mas mover por mover, sem a perspectiva de ser bem sucedido, não adianta. Quer dizer, e você só vai conseguir o sucesso nessa causa se você tiver com todas as provas. Pensa o seguinte, eu digo uma coisa para os meus alunos. Qual é a figura do juiz? O juiz é uma pessoa que nunca viu você, nunca viu outra parte, nunca viu o advogado. Ele está lá. E aí tem duas pessoas trazendo dois problemas para ele julgar. E ele tem que julgar com base em quê? Com base em provas. Em fatos ali, o que tem, as provas. Aí um conta uma história, outro conta uma história. Então é importante que você tenha o cidadão... Quanto mais você der material, esse juiz vai ser o mais justo possível, né? Então, se ele não tem uma prova dessa, pode até ser que ele tenha uma decisão errada, desfavorável naquele momento, mas que ele não estava munido com o que ele precisava, com a informação que ele precisava. Por isso que eu estou te dando os parabéns aqui, porque a gente, orientando o cidadão sobre os seus direitos, ele consegue ter mecanismos que possam assegurar para ele o direito. Como, por exemplo, também o idoso. O idoso também tem direito ao transporte. Tem 2 assentos. Isso é isso que eu ia falar, ainda tem privilégios, graças a Deus, né? Foi uma conquista, sem dúvida. Conquista. E agora nós vamos ter a Copa. E com a Copa tem muita gente que está vindo de outros países para assistir aqui e muito transporte interestadual. Tende a aumentar o fluxo. Então existe uma tendência de aumentar os problemas. A partir do momento que o telespectador conhece o direito, faz uso desses direitos também. Não é Sem dúvida nenhuma. Obrigada, um prazer recebê-lo, esclarecedor. E aproveita essas dicas aí, porque afinal de contas, tem a Copa logo em seguida, tem férias, gente. Tem férias. A gente tem as férias no meio de tudo isso. E aí você também poder curtir, aproveitar com a sua família, sem se aborrecer e fazendo uso do seu direito. Não é isso? Sem dúvida nenhuma. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho tem mais Tudo Posso para você, não saia daí.